Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um RV Entrevista. E você não vai acreditar quem hoje está com a gente aqui. Eu vou dar uma lida em algumas coisas que essa pessoa realizou e ver se você adivinha quem é. Ele é um profissional de marketing, copywriter e também atua como professor, principalmente participando em alguns MBAs e outras iniciativas de educação. Ele tem resultados expressivos em copywriting, sendo responsável por campanhas que ultrapassam 30 milhões de faturamento total. E também foi vencedor do prêmio Melhor Profissional de Copywriting em 2021. E seus livros, sim, seus livros, ele tem muitos livros, eu estou com um aqui na minha mão e tenho mais 4 aqui, todos eles lidos. E os seus livros ultrapassam os 100 mil exemplares vendidos no Brasil. Então, pessoal, hoje, para falar com a gente sobre esse assunto que é tão importante para quem trabalha com vendas, que é a arte de você se comunicar através da escrita persuasiva, eu trago para vocês meu amigo aí, Paulo Macedo. E aí, Paulo? Fala, Gustavo, tudo bom, cara? Prazer estar aqui falando com você e com a tua audiência aí, mano. Maravilha. Então, Paulo, eu fiz uma apresentação tua lendo aqui das orelhas aqui de um dos livros que tu tem, né? Store Selling. Torcele, né? Esse aqui, lido, muito legal. Esse aqui, para mim, eu vou comentar contigo durante a entrevista. Eu me recuso a dar Legal. errado. Essa frase aqui, para mim, é uma frase que é um mantra meu. Eu gosto de trabalhar com algumas frases. Tu trabalhou, inclusive, esse assunto de frases afirmativas nesse livro aqui, né? Que é o teu último, Palavras Palavras que que Enriquecem. enriquecem. Né? Tu fala bastante das frases ali afirmativas e da técnica que se tem. A gente trabalha muito isso nos cursos de vendas, é muito importante os vendedores saberem. E depois as grandes bíblias, né? O livro vermelho e o livro dourado aqui do Ah, copywriting. sim. Né? Esses daí ainda são disparados os grandes best-sellers aí, que eu escrevi. Uhum. Esses dois aí Então, é que a galera geralmente mais curte. legal, legal. Então, Paulo, vamos fazer uma. Te apresenta aí para a audiência de vendedores, gestores e donos de empresas, que é aqui o Ressignificando Vendas. Quem é o Paulo Macedo e que são as conquistas que teve aí? Legal, cara. Então, eu sou do Rio de Janeiro, nasci na Baixada Fluminense, numa cidade chamada Belfor Roxo. E Eu é uma conheço aí. cidade bem famosa nos noticiários. Inclusive, no livro Eu Me Recuso a Dar Errado, eu conto um pouquinho isso, nesse último aí também. Belfor Roxo, na década de 90, foi eleita a cidade mais violenta do mundo, segundo a ONU. Né? Uhum. Então, eu nasci nesse contexto e não tenho, assim, vergonha de esconder, de admitir. Pelo contrário, né? Eu honro muito as minhas origens. Então, assim, eu venho da periferia e, cara, como esse canal fala de vendas, né? Uma das coisas que eu já coloco na minha apresentação é justamente isso, que o ponto de virada na minha biografia foi justamente quando eu descobri a habilidade de vendas, né? A área de vendas. Então, quando eu comecei a vender lá em 2010, né? Ou seja, 15 anos aí que a gente está falando, né? A minha vida deu uma virada, justamente porque eu descobri assim que eu poderia ganhar comissão e não somente salário, por aí vai. Mas enfim, eu sou um cara, muito simples. Eu moro hoje no interior do Rio de Janeiro, né, num sítio, numa chácara que inclusive eu comprei com o dinheiro de comissões. Uhum. Eu assim tenho uma vida muito simples, muito pacata. Eu gosto de ficar em casa, de cuidando de bicho, de planta. E cara, gosto muito de ler e escrever. Né? Sempre gostei, sempre foi uma das coisas que mais me fascinaram desde que eu era muito garoto. E uma das coisas interessantes é que eu sempre estudei em escola pública e eu matava a aula para ficar lendo na biblioteca. Então, quando tinha aquelas aulas que eu não tinha saco de assistir, eu não queria assistir, eu Uhum. ficava escondido na biblioteca lendo, né? Tomei algumas Uhum. advertências por causa disso, mas valeu a pena, porque assim, ali eu comecei a usar uma das coisas que eu considero mais importantes, tanto para quem vende quanto para quem escreve, por aí vai, que é o poder da imaginação. Então, eu viajava muito ali nos livros que eu lia e tal, e ficava pensando como que seria ter uma vida diferente. E isso me levou aonde... isso me trouxe aonde eu estou hoje, né? Que, inclusive, você falou, os marcos, os prêmios, enfim. Cara, as coisas na minha carreira sempre foram muito
muito emboladas, vamos colocar assim, né? Eu costumo dizer hoje que eu tenho o melhor trabalho do mundo porque eu faço o que eu amo. E o que eu amo fazer? Eu amo escrever, eu amo vender e amo ensinar. Né? Paralelo a isso vem a questão de falar também, que hoje eu tenho uma carreira paralela à carreira de escritor, de palestrante. Então são as coisas que eu mais curto fazer na vida, que é vender, escrever, ensinar. Né? Hoje eu estou como professor, como você leu aí na biografia do Story Selling, né? Então, assim, tudo que eu conquistei até hoje, né, em relação à carreira, vem dessas coisas. E é justamente por amar essas coisas que estão muito entrelaçadas, né, muito parecido, que eu cheguei aqui, né? Então, essa é mais ou menos a minha apresentação aí. Vender, ensinar, escrever e falar, né, tem sido aí o combustível do meu trabalho aí há vários anos, né? Desde que eu comecei lá em 2010. Maravilha. Cara, um dia eu vou te contar, Paulo, essa história, porque eu me identifiquei muito com essa parte da tua vida de criança, né? Onde tu tinha a biblioteca como refúgio. E eu fugia muito, né? Na escola, eu estudei escola pública por princípio do meu pai, né? A minha irmã estudou em colégio particular, porque na cabeça dele as meninas iam para escola particular, porque não tinha dinheiro para comprar para os dois, a escola particular, e os meninos a vida ensinava na escola pública, e a escola pública violenta, e sofria bullying direto, apanhava quase todo dia, assim, é uma coisa que é uma história que um dia eu te conto em detalhes, mas eu me escondia para não apanhar das gangues que tinham naquela escola dentro da biblioteca, porque a biblioteca parecia um repelente daquela turma, porque livro parecia que afastava eles, né? Até que eles descobriram que o único lugar que não tinham procurado ainda era na biblioteca e não me ajudou mais. Mas essa parte que tu falou de imaginar mundos, né, e ler as coisas, eu pegava os livros da biblioteca e ficava uma tarde inteira lendo um livro fascinado ali pelas histórias, né? E hoje tenho, está vendo alguns aqui, né, nesse recinto, mas pessoal meu, 5.500 livros de negócio. Caramba, que legal, cara. Um investimento forte que eu tenho na minha capacitação contínua, assim, de manter a mente afiada e conectando ideias, né? Então, eu leio um livro teu e penso assim, como é que isso poderia servir para mim ensinar um cara a vender sabão em pó, sabe? Então, umas conexões, assim, da realidades diferentes, de contextos com complexidades diferentes, mas assim, né? E eu observando a tua história, Paulo, dá para notar que sim, tu é um vendedor atualizado, busca isso, né? Tu vende as tuas ideias, tu vende os teus conteúdos, né? Tu vende a tua marca pessoal. Hoje, mais do que nunca, né? Paulo Macedo é uma marca pessoal em copywriting. Tu vende os teus produtos, né? Faço parte lá da assinatura lá do teu grupo, lá da comunidade, né? Tô vendo as aulas, estou em 30% já Que legal, do conteúdo lá. E tu vende os produtos dos outros também, né? Que isso é uma habilidade mais afiada ainda, né? É entender essas complexidades. Então, tu já iniciou falando um pouquinho, né? Mas o que é trabalhar em vendas, na tua opinião? Cara, então, a venda, né? Assim, a gente poderia entrar em vários aspectos, né? Econômicos, morais e etc. Mas, assim, cara, eu considero que o vendedor ele é um agente de transformação econômica. Né? Assim, é até meio filosófico, mas se você observar, cara, o quanto de PIB, né? Um único vendedor consegue gerar é absurdo. Então, assim, esses dias eu até fiz uma publicação numa rede social quase morta, que é o Facebook, né? Mas eu ainda uso lá como uma espécie de diário. Eu falei assim, cara, eu sou totalmente entusiasta do comércio e da livre iniciativa. Porque foi isso que me trouxe até aqui. E, cara, eu não teria mudado a minha vida se não tivesse sido as vendas. Então, assim, vender para mim é uma coisa importantíssima. Hoje eu não atuo mais diretamente com a área comercial, como eu já atuei, né, assim, como um vendedor. O que eu faço hoje, o meu contato direto com a área comercial é treinamento. Então, assim, eu faço muito treinamento para empresas, né? Eu tenho grandes empresas aí que eu atuo com treinamento ensinando persuasão, técnicas de neuromarketing, etc. Essa linha mais do copyright. E também ajudando, né, os vendedores a comporem scripts, né? A aperfeiçoarem mesmo o processo comercial. Mas venda, para mim, cara, sempre foi, desde que eu descobri uma coisa importantíssima. E
se eu não tivesse descoberto que eu tinha facilidade para vender e que vendas poderia ser bom para mim, talvez eu não tivesse construído o que eu construía, até em termos de carreira de escritor mesmo. Porque, de fato, assim, se eu não tivesse valorizado as vendas e aprendido ao longo de 4 anos todas as técnicas que eu aprendi na época, o processo comercial, eu não teria vendido, cara, de repente, nem um terço do que eu vendi de livro, né? Então, hoje eu valorizo muito isso. E, cara, eu não sei assim nem como explicar direito o quanto que venda representa, o que as vendas representam para mim, porque, de fato, mudaram a minha vida, né? Então, eu acredito que todo vendedor ele precisa estar sempre atualizado, se aperfeiçoando. Inclusive, o teu canal é muito importante para isso, né? Ressignificando vendas, porque eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso, né? Talvez, dependendo do decorrer da conversa, a respeito da importância da técnica na vida do vendedor, da importância da mentalidade, né? Que é o tema do meu último livro aí que você está lendo, né? Exato. Você já está bastante avançado aí. Fala sobre isso, né? A questão de você ter uma mentalidade orientada à automotivação, à autopersuasão, né? Muito conhecido no ramo de desenvolvimento pessoal como autossugestão. Então, assim, o vendedor precisa estar antenado em tudo isso. E, cara, a área de vendas ela é uma área multifocal, né? O vendedor ele precisa estudar várias coisas. E quanto mais bem preparado ele estiver, mais facilmente ele chega aos objetivos aí de gerar conversão, de gerar faturamento, lucro para a empresa que ele representa, ou sua própria empresa, né? E também ele ter as suas comissões e chegar à sua independência financeira, né? Maravilha, maravilha. Vamos trazer o teu livro, então, para a nossa pauta aqui. Eu vou trazer ele algumas vezes, tá? Já que eu citei, né? Já que citou, né? Palavras que enriquecem. Eu antes estava falando com o Paulo aqui, eu estou na página 134. É uma estrutura que o Paulo criou aqui de diversas cartas, né? Inclusive chama de arquivos, né? Uns arquivos, uns códigos secretos, tal. Tem toda, não vou dar muitos spoilers aqui para você comprar o livro, porque realmente vale muito a pena se você trabalha com vendas. Quando eu fui comprar, o meu livro está aqui, né? Autografado e tudo. Você foi um dos primeiros, hein? Isso. Então, Paulo, baseado nesse livro aqui, que mostra também um outro aspecto do teu conhecimento, né? Esse conhecimento do desenvolvimento pessoal para profissionais até que precisam disso aqui todo dia, porque vendedor é uma profissão de frustração também, né? Uma profissão que recebe muitos nãos e às vezes, falta de respeito, desvalorização. Então, dependendo da cabeça da pessoa, que a gente chama até de mentalidade do guerreiro aqui, a pessoa não resiste a isso e acaba que a técnica ele não usa, ou não usa como deveria, com confiança, e a coisa não acontece. Então, tenho certeza, né, que vai ser certamente mais outro best-seller teu, nessa linha de obras que tu tem. Eu queria saber se tu pode, baseado nesse livro aqui, dar uma fórmula assim para esses vendedores, ou algumas dicas que seja extraído desse aspecto do pessoal, para dar certo em vendas no Brasil. O cara não estudou, né? Não estudou, ele tem que ter dinheiro, então ele resolveu ser vendedor. E a partir daí, ele tem que ter um vendedor que se destaca. Qual a forma que tu diria para isso dar certo? Legal, tá. Cara, existem 2 fatores que estão entrelaçados, que eu trabalho nesse livro, que eu aprendi com grandes mestres, inclusive, né, a gente estava falando um pouquinho deles aí nos bastidores, né? Assim, a técnica ela é muito importante na vida de um vendedor. Seja você alguém que utiliza o marketing digital para vender um produto, seja você que trabalha com venda cara a cara, né? 1 a 1, né? Você que faz prospecção direta e tal. As técnicas são muito importantes. Todo conhecimento que você tiver de psicologia humana, a forma como você se comunica com o seu cliente, tudo isso é importantíssimo. Mas se você não tiver uma coisa que ela é a base de tudo, você não vai chegar longe. Seja como vendedor, seja em qualquer outra carreira. Que é a valorização da tua personalidade. O Goethe, cara, que foi um dos maiores poetas da humanidade, ele dizia que a maior força humana que existe é a personalidade. Quando eu falo isso nos meus treinamentos, às vezes as pessoas ficam assim, cara, o que esse cara tá falando? Como assim, personalidade?
A gente ouve muito falar personalidade forte, né? Hoje em dia está banalizado, porque assim, a pessoa ela é difícil de lidar, ela não tem inteligência emocional, ela é, às vezes, grossa, áspera com as pessoas, a gente fala que ela tem personalidade forte, e às vezes não é. Personalidade forte é você, cara, ser de fato uma pessoa com fibra moral, uma pessoa com a capacidade de se automotivar, a capacidade de ser antifrágil. Eu até curto o termo resiliência, né? Que a pessoa toma uma porrada, ela levanta e vai de novo. É legal ter resiliência. Mas a antifragilidade foi um termo muito promovido aí pelo Nassim Taleb, né? Diz que, cara, as coisas ficam mais fortes a partir do momento em que elas estão diante de desafios. As pessoas, né? Estão diante de desafios. Então, coisas que se beneficiam com o caos. Isso, né? Uma pessoa que desenvolve essa característica na sua personalidade, ela se torna imbatível. Então, é ser, de fato, assim, anti-cancelamento, anti-desmotivação. Tudo isso, quando você começa a criar virtudes e desenvolver a tua personalidade, cara, isso te torna imbatível. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas acabam caindo em armadilhas que as tornam mais fracas, mais desmotivadas, sabe? Então, assim, se eu tivesse que destacar uma única coisa valorize a tua personalidade. Você falou, cara, mais de 5 mil livros. Olha o investimento que você fez. E você é um cara que eu sei que lê, não é um cara que somente compra, né? Recentemente viralizou aí uma influencer, né, que gastou mais de 10 mil reais em livros decorativos. Né? Não, absurdo. Você não ficou sabendo disso? Não. Então, depois você pesquisa aí. E assim, as pessoas começaram a comentar. Eu não me imagino fazendo isso, porque assim, eu, de fato, eu invisto em livros para ler, cara, para agregar na minha personalidade. Hoje eu estava escrevendo um texto aqui para um cliente, onde eu falava sobre isso. A pessoa que tem, de fato, assim, maiores resultados na vida é aquela que tem muitos mestres, muitos gurus, no bom sentido. Se aprende com muitas pessoas. E o C.S. Lewis, que é um escritor que eu gosto muito, ele dizia uma coisa, olha, quando eu leio, ele falava especificamente da literatura, mas quando eu leio, eu me torno 1000 homens e mesmo assim eu continuo sendo eu mesmo. Ou seja, você absorve o conhecimento que as pessoas trouxeram para você e você se torna mais forte, né? Você não deixa de ser você mesmo, mas você está com um conhecimento maior, você está sempre agregando. Isso é valorizar a tua personalidade, né? É ser você mesmo. O Dave Grohl, que é o vocalista da banda Foo Fighters, né? Ele tem uma frase muito emblemática que ele diz: ninguém é igual a você, e esse é seu superpoder. A personalidade parte disso. Mas lembra que eu falei que eram 2 fatores? Esse é o principal. Uhum. O segundo é o entusiasmo. A pessoa que é entusiasmada em qualquer carreira, ela tem isso aqui, eu falo no livro, não sei se você lembra, no comecinho eu falo disso. A pessoa que é entusiasmada e que consegue manter o entusiasmo, ela, cara, consegue ter sucesso em qualquer área da vida, muito mais do que as outras que não têm. Então, você pode ser a pessoa mais talentosa, a mais bem preparada, a que entende mais de técnicas, mas se faltar o entusiasmo, faltou todo o resto. Por isso que muita gente fracassa, porque sai todos os dias, tem uma certa motivação, se esforça, agrega técnicas no seu próprio conhecimento, mas lhe falta o entusiasmo. E o entusiasmo, ele não é uma força qualquer, não é uma alegria, não é aquele pico de felicidade que você tem, eu vou fazer, vou acontecer, e no outro dia acabou. Não, o entusiasmo é uma coisa que vem lá de dentro, é profundo. Né? No entanto, que o entusiasmo, se você buscar a origem da palavra, é meio que uma epifania. É como se você fosse tomado pelos deuses. Né? Se eu não me engano, tem essa definição no livro. Sim. Ou seja, é um negócio que assim é realmente muito mais forte, vem do espírito e não somente da mente, da psique. Então, assim, se eu tivesse que destacar uma coisa para você ser bom em vendas e ganhar mais dinheiro e construir tua vida e influenciar pessoas e ganhar prêmios, né? Como eu e outras pessoas, né? O próprio Gustavo aí, cara, construíram na sua carreira, você precisa ter um entusiasmo. Então, se eu tivesse que destacar uma coisa para qualquer pessoa que vende qualquer coisa, é essa. Valorize a tua personalidade, tenha uma personalidade forte e não deixe de utilizar o entusiasmo.
se você mantiver o entusiasmo, você chega longe, né? O entusiasmo é a maior força que você pode utilizar como combustível para conquistar qualquer coisa na vida. Maravilha, muito bom, cara. E alunos meus aí que estão ouvindo, prestem atenção nessas palavras do Paulo, né? Quando ele fala de personalidade, entendemos aqui nós essa questão da mentalidade do guerreiro. É isso, né? É você ser único nesse aspecto e esse aspecto ser a sua força e não a sua limitação. Às vezes a pessoa parte de uma coisa que ela só ela tem e acha que isso é limitante. E, na verdade, pode ser a tua força. E o outro, Exatamente. o entusiasmo. E a gente chama como, né? A gente chama da questão da energia. Controle a sua energia ao longo do tempo, né? Controle essa força de ser positivo e vença essa oposição, né? Que os outros, que não estão contra ti, mas os outros, de certa maneira, eles estão competindo contigo. Em atenção, hoje em dia, a gente vai falar disso mais na sequência aqui, né? A gente está competindo, você está vendendo lá o seu sabão, a sua ração, o seu arroz, o seu alimento qualquer, e o dono está competindo que a filha está no hospital e está preocupado com isso, e está preocupado com a conta que tem que pagar, e o banco vai fechar, ele tem que ir lá. Então, essa atenção que às vezes atrapalha bastante esse jogo de vendas. E se você for fraco mentalmente e não tiver esse entusiasmo, a personalidade e o entusiasmo que o Paulo falou, certamente a sua técnica não vai vencer. Isso E a aí. próxima pergunta, Paulo, a tua história eu acho que já referenciou isso, né? E aqui a gente está falando de riqueza, e a riqueza ela pode ser entendida assim como fator de dinheiro, mas também como uma vida que se quis. E eu entendi, lendo a tua história, né? Te conhecendo ali já de muitos anos, né? Lendo as tuas coisas, que tu construiu essa vida não porque tu caiu aí, porque tu quis, né? Tu quis morar numa chácara, tu construiu, idealizou isso. Tu falou que ainda está desenvolvendo outras fases dessa obra chamada fazenda, chácara, né? Que tu tá morando aí nesse sítio. Ah, sim, cara, com certeza. É engraçado porque, assim, quando eu comecei, eu sempre valorizei muito a questão do objetivo principal, né? Que é uma das coisas que eu aprendi com Napoleão Hill. Eu cito isso também em vários dos meus livros, né? Eu sempre valorizei isso de você, cara, você precisa planejar o seu futuro. Porque quando você não planeja, você está planejando fracassar. Então, eu sempre, usando a minha imaginação, que eu falei ali, né? Eu imaginava que tipo de vida eu gostaria de ter no futuro. É claro que, né? Uma das maiores críticas que as pessoas fazem a esse tipo de conhecimento cara, mas nada é garantido. Tem muita gente que é por conta de sorte. Ok, cara, mas olha só. A sorte existe, o acaso existe, mas, como diz aquela música, né? O acaso vai te proteger enquanto você viver distraído. Se você quer, de fato, assim, ter resultados diferentes, você precisa planejar e executar com base naquele planejamento. E por que eu destaco isso, Gustavo? Porque eu sempre fui um cara muito inquieto. Eu sempre fui um cara, assim, da criatividade, sabe? Do brainstorming, de pensar em ideias, assim, cara, eu sou escritor. Por isso que eu me tornei publicitário. Mas, quando eu aprendi a utilizar a força do planejamento, de buscar dados, informações e, de fato, assim, documentar as coisas que eu gostaria de construir, a minha vida, assim, ela deu uma guinada. E com o tempo, cara, assim, chegou um determinado momento, assim, eu acho que é legal falar isso aqui, porque todo mundo vive desafios, né? Quando eu comecei a ter maior reconhecimento, eu já tinha lançado 2 best-sellers, eu comecei a ganhar dinheiro, assim, mais dinheiro do que eu tinha ganhado até então. Eu me deparei, assim, com a vida meio sem sentido, sabe? E aí, eu tive uma crise depressiva, comecei a negligenciar a minha saúde, né? No tanto que é uma coisa hoje que eu valorizo muito. Inclusive, acabando a transmissão aqui, eu vou partir para a academia. Né? Eu tenho valorizado muito esse cuidado com o corpo, porque, cara, nessa época eu estava vivendo assim, numa espécie de fundo do poço, assim, ao mesmo tempo que eu estava tendo sucesso na carreira de vendedor, de escritor e etc., no outro lado, assim, cara, eu vivia uma tortura muito grande porque eu não sabia direito o que iria me trazer sentido. Já era casado, já tinha filho, falava, cara, o que está acontecendo? E aí, cara, aconteceu o seguinte, eu estava morando numa zona urbana, numa cidade do Rio de Janeiro, e aí, cara, eu comecei a chegar ao ponto de não querer sair de casa, sabe? De ficar pensando em violência,
das coisas todas que a gente vê no noticiário, sabe? Então, assim, eu estava muito abalado com relação a isso. Aí um dia eu falei com a minha esposa, olha, vamos pegar o carro e ir para o interior, passar o final de semana num lugar com natureza e tal. E aí eu vim para a cidade que eu moro hoje. A gente veio visitar aqui, então ficamos perto da natureza, alugamos uma pousada e tal. Na época eu só tinha um filho, minha esposa estava grávida do segundo. E aí, cara, eu fiquei super bem naquele final de semana. A gente voltando para casa, eu dirigindo, eu falei assim, cara, nossa, agora que me caiu a ficha do como que eu fiquei bem aqui nesse lugar e tal. Aí eu pensei, poxa, se eu passei um final de semana num lugar como esse e fiquei bem, imagina se eu morar, né? Então eu comecei a resgatar aquilo que era um sonho meu de infância, de ter uma propriedade rural, uma fazenda, um sítio, uma chácara, alguma coisa assim. E percebi, eu falei assim, cara, eu acho que eu posso unir o útil ao agradável. Pô, meu trabalho me permite ter liberdade geográfica, liberdade de tempo, que eu faço meu horário. Né? Então, assim, eu tendo uma conexão com a internet e o computador, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Né? E aí eu comecei a planejar a minha vida nesse aspecto. Então, eu vim morar na cidade que eu estou. No ano seguinte, eu comprei essa propriedade que eu estou morando hoje. E, de fato, assim, foi uma vida que eu planejei. Então, é uma das realizações que o trabalho de vendas me permitiu conquistar. E sim, cara, veio assim de um trabalho de imaginação e de planejamento, né? Como eu falei. Então, esse lance que você levantou aí dessa vida vem justamente disso. Que maravilha. Planejamento é uma outra grande arma dos vendedores, né? Principalmente porque a gente nunca foi muito estimulado, né? Pelo menos nos meus anos de escola e pessoas que têm uma faixa etária de 50 anos aí, talvez pegaram outro tipo de escola. Talvez as escolas hoje sejam muito mais desenvolvidas e estimulem outras coisas mais criativas nas pessoas para visualizarem e criarem futuros diferentes e não somente um mecanismo para fazer um trabalhador obediente e disciplinado, que era um propósito, né, da origem de muitas das escolas, como a gente conheceu, Sim. desses programas educacionais que o governo fazia na escola pública que eu e tu Uhum. participamos. Né? Então, para tu sair de lá e ter o teu negócio, era uma aventura. E lembro do meu pai dizendo para mim que entenda, né, Paulo, que aqui a gente nasceu no Jaguarão. Jaguarão é uma fronteira com o Uruguai e uma fronteira de guerra. Então, e o meu pai não saiu muito do Jaguarão, um cara meio simples de pensar e uma cidade um pouco machista aqui do sul. Uhum. Então ele tinha essas diferenças entre filho homem e filho mulher. E ele dizia que o Você filho estava homem falando isso aí, eu achei interessante. ele tinha ele é vivo ainda, né? Tá com 80 e poucos anos. Mas ele tinha a ideia que filho homem não poderia, filho homem dele, né? Não poderia trabalhar como CLT. Na cabeça dele, filho homem deveria fazer o seu dinheiro com as suas mãos. Ele não falava muito da inteligência na época da cabeça, mas falava com as suas mãos. Que ele também nunca teve isso. Né? Então ele queria que o filho dele orgulhasse ele nesse aspecto. E eu posso dizer que até hoje, né, 52 anos, nunca tive CLT, nunca tive carteira assinada, muito porque o meu pai lá com 12 anos teve essa conversa comigo, e quando ele falava carteira assinada, eu pensei que era carteira do dinheiro, que alguém assinou, deu uma rúbrica na carteira lá para ele. Eu não entendi o que era carteira assinada, né? Mas são valores de empresas que tu pega, valores de pessoais que tu leva, né? E essa tua história certamente tem muito, e a tua casa representa muito, né, do que tu encontrou, né, nesse aspecto de liberdade e de conforto emocional, né? E esse planejamento que tu fez, Paulo, eu acho que é uma arma, e acho que a tua marca, eu queria que tu validasse essa informação para mim te fazer a tua pergunta. Eu acho que a Legal. marca Paulo Macedo, ou copywriter, eu acho que ela foi, vendo de fora, que ela foi construída, ela foi planejada, ela não foi ao acaso. Vou escrever sobre copywriter e deu certo. Opa, agora eu vou ser copywriter. Não foi assim. Tô certo nesse ponto? Tá certo, sim. Tá certo, sim. Conquanto, assim, existem algumas coisas que eu posso citar que foram acontecendo no caminho e que facilitaram a construção dessa marca. Mas é isso aí. Maravilha. Então, a ideia, alguém, não importa a idade, tu acha, na tua opinião, que alguém pode construir uma marca pessoal que seja tão forte daqui a pouco quanto o que ele vende, quanto o que ele representa, quanto o dono da empresa ter essa marca, ele ser tão conhecido quanto,
na área de especialização que ele tem? Tu acredita muito nessa força, dessa associação de marca pessoal e marca de business, de negócio? Cara, eu acredito, e falando particularmente, assim, Paulo Macedo não se imagina vendendo de outra forma hoje. Lidar com a internet, assim, lidar com pessoas, com produção de conteúdo é muito, assim, é muito desafiador. Chegou épocas da minha vida que eu pensei em abandonar tudo e virar um completo anônimo. Só que eu percebi que isso era uma tentação que eu precisava resistir. Por quê? Porque tudo que eu construí foi baseado numa marca pessoal. E isso, cara, foi planejado. Eu comecei a planejar isso ainda na faculdade. Na verdade, foi antes de entrar para a faculdade, porque assim, eu comecei a trabalhar com vendas e logo em seguida fui para a faculdade, fiz faculdade de marketing. Eu sou tecnólogo em marketing. E aí, na época, eu já começava a pensar nisso. Então, o primeiro site que eu fiz na internet, eu fiz um site em HTML, eu paguei um programador para fazer, eu não tinha noção nenhuma do que era. E na época eu já me posicionava, eu fiz o meu primeiro ensaio fotográfico profissional, eu contratei um fotógrafo e tal, e fiz ali o primeiro site. Eu já fiz pensando em fortalecer a minha marca pessoal. Isso a gente está falando 2011, 2012. Com quanto assim, o site não deu certo, as coisas que eu tentei vender ali não rolaram, mas naquela época eu já planejei isso, de ser realmente conhecido. Como eu tinha o grande sonho de ser escritor, eu comecei a fazer essas coisas muito em paralelo. Então, assim, cara, beleza. Já que eu estou querendo me posicionar como um consultor, um especialista em vendas, eu vou escrever um livro sobre vendas. Então, eu comecei a fazer coisas que eram importantes para a construção de uma marca pessoal e para o meu branding, né? E por que isso é importante e por que isso funciona tão bem, às vezes, com muito mais eficácia do que uma marca empresarial? Conquanto, assim, a marca pessoal, ela não precisa necessariamente competir com uma marca corporativa, só que tem os prós e os contras. Por exemplo, uma marca pessoal é difícil de você vender depois, né? Ela está relacionada à pessoa, então não tem como, ela limita em relação a isso. Uma marca corporativa você já consegue vender para um terceiro e tal, e tem pessoas que ficam milionárias, quiçá bilionárias por causa disso. Mas a marca pessoal, ela tem uma característica que a marca corporativa não tem, que é uma pessoa se conectando com outra pessoa. Não é uma corporação, como, por exemplo, a Coca-Cola, falando com o público. É um influencer, vamos colocar assim, falando com uma pessoa final. E isso, cara, é de um poder tão grande porque simplesmente as pessoas se conectam com outras pessoas. Então, assim, eu já ouvi casos, relatos, né? Você é um cara aí que já leu vários livros meus, eu já ouvi relatos assim, cara, eu li teu livro e ele transformou a minha vida. Então, assim, cara, Paulo Macedo, cara, eu li o livro desse cara. Então, assim, as pessoas associam muito o que você faz, a tua mensagem, com a tua marca, o teu nome. Então, eu sempre valorizei isso, já vislumbrando esse tipo de coisa. Eu falei assim, cara, de fato, e assim, eu olhava para as pessoas que eu gostava na época. Por exemplo, né, os primeiros escritores que eu li ali que me influenciaram, o Dr. Laí Ribeiro, né, que assim, é um médico muito conhecido, mas ele tem vários livros de venda, de desenvolvimento pessoal. Inclusive, o primeiro livro de vendas dele que eu li, não sei se está fácil aqui de pegar, foi dele, que é Uma Venda Não Ocorre Por Acaso. Eu li isso aí também. Fantástico. E assim, eu tenho esse livro até hoje, porque assim, foi o primeiro livro que me deu assim, um despertar, que eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso na minha vida, vender. Aí veio Napoleão Hill, Dale Carnegie. Esses caras eu me conectava e falava assim, pô, qual é a história de vida desses caras? Aí eu ia atrás, eu sou apaixonado por biografias, né? Você leu meus livros de copy, tem ali a biografia de vários copywriters. Então, é esse tipo de coisa que faz com que a pessoa se conecte com você, a tua história de vida, os desafios que você enfrentou. Então, assim, o storytelling ele é muito mais forte quando você tem uma pessoa atuando, né? Então, por isso que uma marca pessoal, ela pode fazer milagres financeiros e empresariais na vida de uma pessoa. Né? Maravilha, maravilha. E acho que essa tua habilidade e misturada com curiosidade, Paulo, de ver as biografias das pessoas e ir fundo no que ela produziu e ler, né? O Paulo, pessoal, para quem não conhece, tanto em detalhes assim, né? Ele
quando ele vai fazer um ensino sobre copy, por exemplo, ele resgata lá as peças os originais que ele traduziu para o português aqui, de grandes copyrights da sua época, e a partir daqueles fundamentos ele começa a fazer toda uma navegação histórica para chegar no que hoje funciona, né? Então é isso que eu acho bacana, porque isso mostra a fundamentação de uma base, né, onde tu parte, e essa base ela não treme em qualquer dificuldade, né? E essa construção, Paulo, do teu nome, da tua marca, né, pessoal, eu acho que ela, e da tua história de dificuldades que tu contou, né, saindo da periferia, como tu disse, uma periferia violenta, ela mostra que tu tem domínio de uma coisa que a gente chama aqui da mentalidade do guerreiro, né, que é desenvolver essa força mental para vencer as dificuldades que a vida está te colocando no teu caminho, e mesmo caindo, ter a força e a coragem para levantar na sequência, né? Não é ser invencível, mas é tu ser uma pessoa que está determinada a dar certo. E aí eu trago um outro livro, né, que eu falei no início, mostrei aqui, que é o que eu me recuso a dar errado. E falei da frase, né? Eu falei, me vendeu muito, a primeira coisa, por ser teu, o livro, Paulo Macedo, então deve ter uma mensagem importante aqui. E depois essa frase virou, para mim, um guia, porque coisas ruins, vamos dizer assim, coisas que não deram tão certo quanto tu imaginou, acontece todo dia. E se tu for tão fraco que vai deixar isso definir o resto do teu dia e o dia de amanhã, provavelmente tu não vai ser um bom vendedor, um bom profissional de gestão de vendas aí. Então, eu queria trazer esse tema para juntar lá com o entusiasmo e com a personalidade que tu colocou e trazer alguns elementos assim de força de mente mesmo, né? Que tu retrata na tua história no Eu Me Recuso a Dar Errado, né? Como que nasceu esse título, né? Como que nasceu essa ideia que tu escreveu aqui? Para mim é forte, né? Eu Me Recuso a Dar Errado é uma coisa que, quando dá uma coisa errada, eu digo isso. Cara, muito legal. E assim, eu, inclusive, pretendo trabalhar numa nova edição desse livro futuramente. É só eu conseguir organizar o tempo aqui para fazer. Mas eu gosto muito desse tema. E, na verdade, essa frase, especificamente, ela nasceu acidentalmente. Eu fiz uma postagem, né, que, na verdade, mostrava a minha mesa com vários livros e tal, e aí eu falando da importância da leitura e falando que, né, eu tinha superado, né, alguns desafios e tal por conta da importância do conhecimento mesmo. E aí, dentro do texto, do post, eu coloquei essa frase. Eu faço isso porque eu me recuso a dar errado e tal. Aí, algumas pessoas pegaram aquilo e começaram a comentar, cara, que frase maneira, não sei o que lá e tal. E aí, num outro momento, eu acho que eu conversando com um amigo, eu tinha uma espécie de mastermind no WhatsApp, né? Era um grupo com 4, 5 amigos, tudo da área de negócios. E aí, a gente ia, cara, era um grupo de, assim, a gente alternava zoeira com coisas muito avançadas de negócio, né? Ajudando ali um ao outro e tal, a lidar com desafios empresariais e tal. E aí eu falei assim, eu acho que a gente é a turma do fundão que se recusou a dar errado, né? Então, assim, porque era todo mundo meio zoeiro, todo mundo vindo de periferia, escola pública, igual você e tal. E aí pegou, cara. Pegou, as pessoas começaram a utilizar isso, aí eu comecei a usar isso com um pouco mais de estratégia, né? Mais intencionalidade no Instagram. E aí os próprios seguidores pegaram essa frase e transformaram numa hashtag. Então a pessoa fazia um post lá, hoje saí de casa disposto a bater meta porque eu me recuso a dar errado, e me marcava. Aí eu falei assim, pô, a melhor coisa que pode acontecer na vida de um comunicador é as pessoas pegarem algo que você falou e transformarem isso num mantra, né? E aí, cara, eu comecei a trabalhar em cima disso. Detalhe, cara, e aí eu não escondo isso, porque assim, eu gosto de mostrar a vulnerabilidade, porque, cara, não existe pessoa invencível, né? E não existe super-homem. Você fala, o guerreiro é feito de luta, de fracasso, de tragédia, de ferida, né? O guerreiro que é guerreiro, ele tem muitas feridas, muitas marcas, cicatrizes. Então, assim, o ano entre 2019 e 2022, assim, recente. Eu, cara, enfrentei muitos desafios interiores, né? Falei da crise depressiva, então, assim, tive muitos altos e baixos. Graças a Deus, cara, de 2022 para cá, eu tô super bem. Mas, assim, veio pandemia, veio, cara, fracasso com vários lançamentos que eu fiz,
veio traição de sócio, cara, né, pessoas que estavam junto comigo de repente me abandonaram. Aí durante a pandemia, ali no ano de 2021, eu fui fazer um lançamento que assim, cara, botei muita grana, investi e deu errado. No mesmo dia que eu abri o carrinho e que o carrinho do lançamento, né, para quem está acostumado aí, é quando você abre as vendas para que as pessoas comprem, e que a gente viu o fracasso que estava sendo. Eu recebi a notícia que um amigo meu de infância tinha falecido por conta do Covid. Então, assim, cara, daquele turbilhão todo, eu falei assim, mano, agora é a hora de mostrar que, de fato, eu acredito nisso que eu falo, que é eu me recuso a dar errado. Aí, o que eu decidi fazer? Enfrentando todos esses desafios, eu falei para a minha audiência, olha, eu vou entrar durante 30 dias ao vivo no Instagram e fazer uma live meio-dia todos os dias, durante 30 dias, para entregar um conteúdo valioso. Aí eu criei o desafio Eu Me Recuso a Dar Errado. Muita gente não entendeu na época, porque eu não fiz um lançamento no final do desafio. Porque o desafio era para mim. E aí, eu fazendo o desafio para mim, eu estava ajudando outras pessoas, porque, cara, muitas daquelas lives, que inclusive estão disponíveis no YouTube, cara, teve gente que conseguiu destravar o negócio, fazer a primeira venda, escrever o primeiro livro, sabe? Então, a partir dessa sequência de lives, eu preparei um conteúdo que deu origem a esse livro aí, que você tem. Hoje, olhando para trás, assim, não quer dizer que eu não goste do livro. Pelo contrário, eu gosto de todos os meus livros. Mas eu fico pensando assim, cara, eu poderia ter trabalhado melhor nesse ponto, acrescentado mais, justamente porque eu gosto desse lance aí que você falou, da fundamentação. E é por isso que eu quero trabalhar numa outra edição desse livro. Porque agora, olhando para trás, eu estava num turbilhão, eu estava fazendo acontecer. E, cara, o livro é especial por causa disso. Então, é só para te dizer um pouquinho do que essa frase e esse livro aí representam para mim. Porque, de fato, eu pratiquei o que eu estava pregando, né? O que eu estava falando. E, claro, até esse momento que eu fiz a sequência de lives e escrevi o livro, eu enfrentei muitos desafios. Eu estou aí 15 anos, né, nos negócios. Mas, nesse período, esse livro é importante por conta disso, porque eu escrevi ele no momento em que eu precisava mostrar que, de fato, eu me recusava a dar errado. E assim, as pessoas me questionam, mas beleza, eu me recuso a dar errado, mas o que é dar certo na vida? Porque dar certo na vida é relativo. Uma pessoa, ela pode considerar dar certo da vida ganhar os seus milhões, a outra ter a sua casa própria, a outra construir família. E aí eu digo o seguinte, olha, independente do seu objetivo, o eu me recuso a dar errado, ele está ancorado em uma atitude que o guerreiro precisa ter, né? Que é, você resiste. No entanto, que assim, eu utilizo, para fechar, senão eu fico falando horas sobre isso. Eu utilizo como um parâmetro, na verdade, um pilar para construir esse livro, esse conceito, uma premissa filosófica de um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset, que diz, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não as salvo, ou seja, se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não salvo a mim. Então, assim, você, Gustavo, qual é a cidade que é Jaguarão, né? Que você mora? Nasci. Não, eu nasci lá. Nasceu lá. Então, Jaguarão, eu nem fazia ideia, assim, né? Você falou, até coloquei o Google aqui para ver rapidinho. Jaguarão, não faço ideia, mas a sua circunstância ali, tendo seu pai, com o pensamento de que, pô, filho meu precisa construir com as próprias mãos, estudando escola pública e fugindo de gangues, né? Se escondendo na biblioteca. A sua circunstância foi essa. E você, o que você fez? Você salvou elas. A minha circunstância, que foi nascer na cidade mais violenta do mundo, segundo a ONU, na década de 90, ver, né, violência a rodo, de fato, assim, ó. Você tem uma ideia? Eu estudava numa escola municipal, que era uma escola pequena, eu fui eleito o melhor aluno da escola. Aí, meus pais tiveram que se mudar de um bairro para o outro, e aí eu tive que ser matriculado numa escola estadual, que eu falo, né, o famoso Brizolão, o CIEP. Meu primeiro dia de aula, cara, 2 moleques grandes me pegaram e me botaram de cabeça para baixo dentro de uma lixeira. Então eu falei assim, mano, eu vou precisar sobreviver aqui. Então essa foi a minha circunstância.
E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso salvar isso aqui. Sem saber, sem conhecer esse princípio filosófico. Então, assim, a pessoa que nasce numa favela no Rio de Janeiro e que precisa pegar o ônibus lotado, né, descer a rua todos os dias, às vezes, pô, sambar ali para sair do tiroteio, é a circunstância dela. Uma coisa que eu não gosto, cara, é do discurso vitimista, ô Gustavo. Uhum. E isso para o vendedor ela é fatal, cara. A pessoa Uhum. que tem um discurso vitimista, e aqui entra várias questões complexas, né, que a gente poderia ficar horas aqui. Não quer dizer que você tenha que ser insensível, mas é o seguinte, aqui citando outro filósofo, que é o Mário Ferreira dos Santos, que dizia o seguinte, cara, não há utilidade no discurso pessimista. As pessoas falam que o otimismo é inútil, mas o pessimismo ele é muito mais inútil. Porque quantas pessoas se baseiam nisso para poder, cara, arrumar uma muleta e falar assim, mano, eu não faço porque eu nasci desse jeito, porque o governo não me ajuda, ou porque meus pais... Cara, eu não me importo com isso. Eu me importo com o seguinte, o que você está fazendo com a circunstância que você tem? Sabe? Então, beleza, a vida pode ter sido difícil, ruim, e, cara, eu não, assim, subestimo nenhum trauma, porque todos nós temos os nossos traumas. E quando a gente olha para trás e começa a fazer uma análise, fala, pô, de fato, se eu não tivesse vivido aquilo, poderia ter sido melhor. Aquela humilhação que eu sofri, o bullying. Cara, não quer dizer que você tem que negar essas coisas e dizer que essa... Desculpa a expressão aqui, Gustavo. Essa merda toda não fez mal para você. Uhum. Mas a coisa é, o que você faz com isso? O meu pai não foi o melhor pai. Beleza, cara. O que ele deixou de lacuna, agora eu vou preencher. Sabe? Então, assim, eu não tive bom estudo. Cara, você tem agora acesso à informação. Você tem internet nas suas mãos. Você pode comprar um livro na Amazon por menos de R$30 para mudar a tua vida. Aliás, eu me recuso a dar errado é menos de R$30. Então, assim, o que você faz com a sua circunstância é o que importa. E o Eu Me Recuso a Dar Errado ele é baseado em todas essas ideias. Maravilha, cara. Muito bom. Uma aula completa aí de mentalidade do guerreiro com um exemplo prático e pessoal, né? Muito, muito top. Agora eu queria falar um pouquinho de copy, né? Essa tua arma Legal. principal, e dentro de copy explorar dois. É claro, tem a comunicação, né? O vendedor, ele escolhe até ser vendedor porque ele tem aquela habilidade de conversar. É o cara, às vezes, mais desinibido. Às vezes, né? Esse é o estereótipo que a gente tem, né? O vendedor mais malandro, aquele cara que tem uma lábia forte. E esse estereótipo contamina um pouco essa nossa profissão, mas o coloca, né, numa profissão que é exigido dele essa comunicação. Não importa se tu é tímido, tu vai ter que falar. Para vender, você vai ter que se comunicar de alguma maneira. E eu quero explorar contigo esses aspectos do copy, né? Principalmente o WhatsApp, que depois da pandemia, muitos vendedores desabrocharam para essa arma de vendas. Eu não sou muito favorável a somente você ficar sendo vendedor de uma empresa vendendo por WhatsApp e não deixando de visitar o cliente. Eu não sou muito favorável disso. Acontece esses desvios. Hoje em dia, na nossa profissão que eu ajudo a construir aqui todo dia. E também os e-mails, né? Que dizem que cada vez é menos eficiente, mas ao mesmo tempo eu tenho lá minhas dúvidas, porque sempre quando eu estou entrando em contato com uma grande empresa para me apresentar, para apresentar o Ressignificando Vendas, a conversa vai, e daqui a pouco a pessoa diz, tu pode me passar tudo isso por e-mail, que eu queria que outras pessoas daqui da empresa também tivessem? Então volta o e-mail, me parece que o e-mail talvez deixou de ser tão frugal, mas ele virou uma coisa importante. Então, se tu me contou algumas coisas, elas são importantes, tu pode me passar isso por e-mail? E aí a pessoa documenta a negócio, né? Então, voltando para a pergunta, Paulo, assim, se hoje tu fosse dar uma mentoria, que eu sei que tu faz, mas pega um vendedor na tua frente agora, um cara que é um vendedor B2B, ele quer ser um vendedor externo, esse que bate de empresa por empresa, apresentando seus produtos, ele vende, então, para outras indústrias. O que tu acharia ele fundamental nessa formação dele, ele conhecer sobre copy, para se dar bem em vendas? Legal. Cara, o poder do copy é tão grande quando a gente faz uma associação com vendas, que eu acho mais fácil transformar um vendedor num grande copywriter do que um escritor num copywriter. Só para você ter uma ideia. Uhum. Porque o que o copywriter faz é o que o vendedor faz no dia a dia.
A diferença é que o copywriter, ele escreve para vender. Né? O vendedor não necessariamente escreve, tudo bem, ele precisa apresentar a proposta, fazer o e-mail e tal. Só que assim, o trabalho de copy, o trabalho psicológico que você faz, de conhecimento da psicologia humana, ele é muito forte, cara. Então, assim, se você quer compreender por que o seu cliente toma a decisão e o porquê que ele escolhe a sua empresa e não a do concorrente, ou a do concorrente não a sua, como que você faz para chamar a atenção desse cara? Inclusive, assim, ó, uma das emoções mais fortes, talvez a mais forte, é o Andy Maslin, se eu não me engano, é um autor de um livro de copy chamado Copyright Persuasivo. Andy Maslin. Ele diz que a curiosidade, ela é a emoção mais forte de todo ser humano. Porque é a partir dela que as outras nascem. Você falou do e-mail. Eu sou hoje, cara, graças a Deus, né, um dos copywriters com mais resultado em e-mail marketing do Brasil. Tá? Isso falando em 2025, tá? Por quê? Porque eu descobri uma forma de você escrever e-mail que é impossível da pessoa ignorar. E isso é tão forte que tem uma empresa que eu atendo, que é uma empresa uma empresa de 1,5 milhão de faturamento por mês. Né? O recorde foi quase 2 milhões em janeiro do ano passado, né? E eu atuando com essa empresa. Eu atuo com essa empresa desde 2020. E hoje, um dos principais canais de vendas é justamente o e-mail. A base de e-mails dessa empresa é tão forte, o trabalho que a gente faz lá é tão forte, que os e-mails batem uma média de mais de 50% de abertura semanalmente. E a gente manda um volume grande de e-mails. Muito bom. Para quem sabe, quem entende marketing digital sabe que isso é uma taxa altíssima. Sim, não, eu te digo a minha, Paulo, 21. A minha é 21. Só para e 21 é bom para caramba. 21, 25% já é altíssimo. Só que essa empresa, assim, é fora da caixa, né? Mais de 50% de taxa de abertura. A qualidade da lista conta e tal, mas assim, o copy que a gente faz para eles é muito bom. Então, a gente já fez, cara, venda de 30 mil reais, 35 mil reais por e-mail com essa empresa. Então, assim, é uma coisa absurda. Então, assim, de vez em quando eu vejo alguém trazendo essa grande falácia que é o e-mail morreu. É tão mentira isso que qualquer coisa que você vai baixar na internet, qualquer cadastro que você vai fazer, você precisa colocar o e-mail. Você compra um celular, você precisa cadastrar uma conta de e-mail. Então, assim, beleza, o e-mail pode não ser o canal mais forte, mais potente de hoje, né? O canal do momento, mas ele é muito forte quando se trata de vendas. E aí, em seguida, vem os canais de comunicação, né? Os aplicativos de mensagem. E aí você falou aí do WhatsApp. O WhatsApp também hoje é uma ferramenta importantíssima quando se trata de vendas. E aí, cara, o copy entra em tudo isso porque ele te ensina a escrever boas mensagens para que as pessoas não ignorem. Porque hoje, qual é o grande desafio de todos nós que vendemos ou fazemos alguma coisa dentro ou fora da internet? É conseguir a atenção das pessoas. Quando se trata de digital, a sua mensagem ela não compete somente com outras empresas que vendem coisas parecidas. A sua mensagem compete com rede social, a notícia política do dia, a notícia bombástica do momento, né? o grande viral, o grande hype. Né? A sua mensagem ela compete com as preocupações que o teu cliente tem na cabeça dele, está pensando na escola do filho, como vai pagar o plano de saúde aquele dia, né? Aquele mês e por aí vai. E o copyright, ele te ajuda a chamar a atenção desse cara, mesmo que ele esteja com a cabeça cheia. Então, uma das armas mais poderosas que o copyright pode te dar é saber chamar a atenção das pessoas. Por isso que, assim, nos meus treinamentos, uma das coisas que a galera mais diz que, cara, pô, isso aqui eu apliquei e funcionou muito bem, que é evitar você ser ignorado. Você manda aquela proposta, o cliente não te responde. Então, o copyright, ele te ajuda a criar mensagens que fazem com que essas coisas sejam, de fato, assim, impedidas e que você tenha maiores resultados em termos de mensagem. Maravilha. E aí, Paulo, assim, para dar
uma ideia de uma realidade, né? Tenta me ajudar nessa ajuda aí para nossa turma. Muitos vendedores, eles estudaram, ainda hoje em dia, né, tem algumas classes diferentes, mas a grande parte dos vendedores, principalmente desse mercado mais pesado, esse vendas B2B de indústria, corporativa, assim, não tão intelectual, né, de produtos físicos sendo vendidos, eles não estudaram muito. Tem grande parte que realmente fugiu da escola, porque não gostava muito da escola, e aí tinha que ganhar o dinheiro, foi ser vendedor, porque não precisava de ter formação nenhuma. E aí se deu bem em vendas. Se deu bem em vendas pelas habilidades naturais dele e está ali em vendas até hoje. Começou a complicar um pouco, porque esta geração, que é a geração talvez do meu pai, que era um grande vendedor, mas talvez se continuasse em vendas hoje teria dificuldade, só baseado no relacionamento e nas conversas com as pessoas que antigamente gostavam tanto de conversar pessoalmente, se juntavam, tomavam um café e faziam negócios. Iam almoçar e faziam negócios, saíam lá para a pescaria, não sei o que, e faziam negócio. Então, era esse o jeito de fazer negócio, era essa conexão pessoal e próxima. Hoje em dia, me parece que as pessoas querem se conectar contigo, mas também querem controlar essa distância. Estou falando de mercado profissional, assim, de B2B, né? Eu vou te dar o meu e-mail, mas o cara não dá o WhatsApp, porque o WhatsApp parece que tem mais preciosidade do que o e-mail nesse jogo de valores, né? Aí tu conseguiu o WhatsApp, aí tu coloca no CRM que tu conseguiu. Aquilo ali já vira 5 pontos na tua classificação de lead ali, né? Então é um prêmio, né? De um tesouro que tu abriu um baú e conseguiu aquele tesouro. E aí tu conseguiu mandar um WhatsApp pro cara, só que o cara não te respondeu. Essa parte da falta de resposta, tu acha que é por falta de habilidade no que o cara está escrevendo, da técnica que ele faz, ou o mundo é assim mesmo, o cara não está respondendo, mas está consumindo, e um dia ele responde? O que tu acha dessa falta de resposta que acontece? Beleza. Cara, são vários fatores. Tá? Tudo isso que você falou acontece. As pessoas estão cada vez mais fugindo da interação direta, por conta também do superestímulo. As pessoas são hiperestimuladas o tempo inteiro. Então, por exemplo, cara, teve épocas, assim, época que eu estava muito atarefado, né? E com a cabeça cheia de coisas que eu não conseguia simplesmente abrir o aplicativo do WhatsApp para responder as pessoas. Não conseguia. E é uma coisa que eu valorizo muito. Por ser vendedor, comunicador, sempre responder, sempre dar resposta para as pessoas. Só que assim, cara, quando você está sozinho lidando com isso, é difícil. Teve uma época até que eu contratei uma pessoa para conseguir me ajudar a dar conta, né? Hoje eu tenho, né, uma equipe que cuida de parte da minha comunicação, mas eu gosto de responder as mensagens diretamente, né, para ter esses pontos de conexão. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais... a atenção delas está comprometida, então elas estão se afastando disso. Tem gente que, cara, não suporta receber ligação. A pessoa tem um celular, um smartphone, mas a função ligação quase não existe mais, né? WhatsApp, e-mail, por quê? Porque, cara, você tem a questão da urgência, né? No telefonema é urgente as respostas, né? O WhatsApp você pode pensar, você pode até editar, dependendo do caso. Então acontece isso. Outra coisa, existe a falta de habilidade do vendedor. Para você ter uma ideia, nos meus treinamentos, cara, eu dou scripts para os vendedores que, assim, é quase impossível de ignorar se você mandar, né? E eu lembro, cara, que assim, em 2016 ou 2017, um amigo, ele começou a fazer marketing por WhatsApp. Na época, assim, tava se começando e tal. Só que ele fazia de um jeito que parecia um pouco spam, mas não era. Ele conseguia os contatos de uma maneira lícita, né? Ele não comprava lista, que isso aí é errado, né? E chega até crime por conta da questão da proteção de dados. Mas quando ele usava uma ferramenta, ele criou uma ferramenta para mandar mensagem em massa. E quando ele mandava a mensagem, a maioria das pessoas ignorava ou bloqueava porque ele não sabia se comunicar. Aí ele me contratou por uma consultoria e eu falei assim, mano, é o seguinte, existem 2 princípios básicos de marketing. Um deles é a interrupção e o outro é a permissão. A interrupção, ela fez parte do jogo por muito tempo, ainda faz. Grande parte do trabalho de um vendedor é interromper a programação da pessoa, né?
você liga para uma pessoa para passar o orçamento, pedir a resposta de um orçamento que você passou, ela está pensando em outras coisas, ela não está pensando em você. É muito raro. Então, você está interrompendo ela. Mas existe o princípio da permissão, que é, eu peço permissão para me comunicar com a pessoa. Isso no marketing digital é usado com muita força, porque é o seguinte, a pessoa ela se depara com um conteúdo seu, então ela parou ali, você ganhou a atenção dela, e aí você fala, olha, se você quiser mais desse assunto, coloque seu e-mail abaixo que eu vou te mandar um e-book, etc. Ou então, sei lá, se cadastra aqui que eu vou te dar um conteúdo especial. Você está pedindo permissão para ela, mesmo que não seja explícito. A partir desse momento, você pode se comunicar com ela porque ela te autorizou. E aí eu expliquei esse princípio básico para ele. Eu falei assim, mano, manda essa mensagem. Olha, eu tenho uma coisa importante para te dizer sobre isso. Aí ele falava de um problema que a pessoa estava enfrentando, ou seja, um lead qualificado. Mas eu não gostaria de te incomodar, alguma coisa assim, eu não lembro na época. Você gostaria de saber mais sobre isso? Ou seja, eu ajudei ele a ativar o princípio da curiosidade. As conversões dele começaram a aumentar, porque as pessoas ficavam curiosas para saber o que ele tinha para dizer. Aí entra o grande princípio da área comercial, que é começar uma conversa e ganhar a atenção da pessoa. Aí ele vinha fazendo ali o seu pitch para depois fazer a oferta. Então, aquela coisa de mandou a mensagem logo de cara, já está fazendo a oferta, acabou. Ele começou primeiro a usar a intencionalidade, né, de uma maneira muito estratégica para fazer com que as pessoas respondessem. Então, assim, até hoje, beleza, você mandou o orçamento, a pessoa não respondeu. Cara, manda uma mensagem para ela que ative a curiosidade dela para que ela te responda e ela mesma reative a conversa com você. A maioria dos vendedores, o que faz? Olha só, você viu lá a mensagem que eu te mandei? Você viu? Cara, é muito básico isso aí. Fala assim, olha só, fulano, eu vou dar um exemplo aqui. Você mandou o orçamento para a pessoa, ela não respondeu e você, cara, sabe que ela é um lead quente e, de repente, você não tem ideia que ela tem uma objeção, você precisa saber, né? Você precisa reativar a conversa com ela, mas ela não te respondeu. Em vez de simplesmente mandar a mensagem para ela perguntando se ela viu e etc., fala o seguinte, cara. Né? E aí você precisa pensar em coisas reais e não criar uma história da tua cabeça. Olha, estava hoje conversando com o meu gerente, o Gustavo Campos, sobre esse determinado assunto. Lembrei da sua proposta e tem uma outra coisa que eu gostaria de te falar. Mas eu preciso que a gente fale disso quando você tiver um tempinho, porque não pode ser à pressa. Quando que você pode falar sobre isso? Ou então, assim, olha, eu tenho um horário hoje às 13 horas, você consegue falar comigo nesse horário? Primeiro, você aguçou a curiosidade da pessoa. Pô, o que esse cara conversou com o gerente dele que pode ser interessante para mim? E aí, segundo, você fez um pedido. Tem um livro muito importante, cara, com certeza você conhece e já leu, Gustavo, que é o Prospecção Fanática. Ele fala um pouco sobre isso. Esse livro, cara, é o Bíblia de vendedores, né? Muito top. Então, assim, o que você está fazendo ali? Você está fazendo com que ele te responda. Saca? Cara, o copyright ajuda com isso. Então, assim, esse lance de ficar sem resposta no WhatsApp, no e-mail, etc., é por falta de técnica, sim. É porque as pessoas estão cada vez mais se afastando, né, das comunicações diretas. E, de fato, assim, você precisa de ser mais estratégico para conseguir mais respostas. Agora, existe um princípio que, inclusive, o Jeb Blount, né, o nome dele, se eu não me engano. Isso. O livro Prospecção Fanática diz o seguinte, cara, você tentou de tudo, e aí você percebeu que o cliente não vai fechar, desce do cavalo, o cavalo morreu, entendeu? Então, assim, às vezes você está insistindo num lead que não é para aquele momento ou não é o lead certo para você, aí você tem que partir para outro, saca? Então, assim, você usou as técnicas, não funcionou, parte para outra. Boa. Eu fiz a gente está desenvolvendo um gestor comercial agora da nossa empresa aqui, né? Ele era um cliente meu, né? Ele era o gestor de um grupo de vendedores, e aí o destino acabou que eu fiz um trabalho lá, ele que me indicou a empresa, eu fiz um trabalho lá durante um ano inteiro naquela empresa dele. Depois disso, ele saiu da empresa, acabou o nosso projeto, a gente acabou se encontrando, fiz a oferta para ele, e ele começou a vir para esse lado de cá, de vender produtos mais complexos, né? Ele vendia ração animal, assim, para cão e gato.
E aí começa a ter que vender os nossos treinamentos e ter que fazer um trabalho de mais sondagem, que não é só chegar numa loja que já vende ração e tu já sabe que aquele cara é comprador de ração, a necessidade já está lá, porque o cara vende ração. A loja dele é para isso, né? Então a necessidade fica evidente. Mas quando a gente vende os nossos treinamentos, não tem essa necessidade evidente e única, que é fazer dinheiro através da venda de ração. Vai existir uma pessoa do outro lado que tem centenas de necessidades com pesos diferentes, e se tu não acionar essa régua na medida certa, ele não vai gerar uma conversa eficiente que tu vai avançar na atenção dele para que ele te peça, evidentemente, uma demonstração e uma proposta na sequência. Então, a gente está treinando ele, já faz uns 6 meses, é um treinamento do dia a dia, ele é empregado nosso aqui, né? Então ele está trabalhando do dia a dia, tentando superar as metas e as dificuldades dele, mas os teus livros apoiam bastante esse treinamento, e a gente acabou testando muitas coisas, e uma das coisas que a gente dá muita atenção é quando a conversa não evolui, mas eu tive a conversa, mas ela não evoluiu. É o momento do desligamento, assim, que o Jeff Blount fala de descer do cavalo e tal. Mas essa descida do cavalo, eu tento ser tão elegante com a pessoa que esse último momento, ela nunca mais me esqueça. Para que daqui a um tempo, ele vai fazer o orçamento do próximo ano, ela vai lembrar que existe uma empresa de treinamento que ela nunca trabalhou, mas que a tratou tão bem naquele momento onde todo mundo, quando recebe o WhatsApp assim, eu não tenho mais interesse, não tenho interesse agora, tal, esse ano está fechado, o cara nem responde, deixa lá. A conversa, quando for retomada, vai ficar em silêncio, ele vai ver assim, esse cara me ignorou, eu escrevi para ele, ele me ignorou só porque eu não quis comprar dele agora. Eu acredito muito que a pessoa é compradora durante uma vida inteira. Talvez não comprou hoje, mas vai comprar na sequência. Então, o momento a gente tem que cuidar tão bem o início, quanto o meio, quanto o fim. E a gente, Paulo, é incrível com esse tipo de copy que a gente começa a pensar, né? E eu não sou um copywriter, mas sou um cara esforçado em aprender e fazer as melhores práticas darem certo. Esse momento, às vezes, reativa o contato. Reativo, a gente estava desligando, a pessoa tinha me dito não, e eu faço esse desligamento e a pessoa volta. Pensando bem, eu acho que tem uma oportunidade mesmo, ela volta com ela encontra a oportunidade e me conta, para que a gente volte a falar. Então, eu acho que é muito poderoso mesmo essa coisa de copy e que tu ensina, né, que tu é um mestre aí nesse assunto. E eu queria trazer um ponto para a gente debater aqui, já indo para o nosso final, que tá no livro dourado do copyright. O Paulo tem 2 livros best-seller de copywriter, né? Um é o livro vermelho, que é o método centenário da escrita aqui, né? Como aumentar seu poder de comunicação, desenvolver discurso altamente persuasivo e vendedores. E depois vem um guia avançado para a escrita persuasiva, que é esse amarelo. E aqui, na páginas, até digo as páginas 66, 67, tu explora aqui, Paulo, os 7 tesouros. E eu até escrevi aqui, né? Bom assunto para a gente fazer uma autoavaliação. É o tesouro financeiro, o tesouro de tempo, o tesouro de rede, tesouro intelectual, tesouro físico, tesouro de prestígio e tesouro de instigação. Essa parte aqui, tu acha que para um vendedor, que a gente está botando como avatar aqui da nossa entrevista, né? Esses tesouros poderiam ser uma forma de ele fazer uma autoavaliação da vida dele até o momento atual? Cara, deu uma falhada na internet. Se você puder repetir a pergunta aí. Sim, esses 7 tesouros que tu apresenta no livro dourado do Copy, tu acha que para um vendedor pode ser uma forma de ele fazer uma autoavaliação da vida dele? Cara, com certeza. E, aliás, assim, eu me surpreendo, né, por você estar fazendo essa pergunta. Não por você em si, mas porque raramente alguém toca nesse assunto. E esse assunto é tão importante, esse lance dos 7 tesouros, que eu repeti ele em vários livros meus. Inclusive, o Palavras que Enriquece Você Está Lendo, no final, lá no último capítulo, né, que é o 13º ali, piloto, eu falo sobre isso. Em alguns momentos eu falo que são capitais, outros que são tesouros, mas enfim. Isso eu aprendi com o Seth Godin, que é um dos grandes mestres meus de marketing, e ele citou isso de uma forma tão resumida
porque ele tem uma escrita muito econômica, né? Ele escreve os capítulos do livro dele, são bem curtinhos e tal. Mas aquilo me deu um insight tão grande que eu falei assim, mano, eu li assim em 2015, 2016, e eu trouxe isso para mim, e eu tão incorporei isso na minha vida, que eu percebi que se você focar só em dinheiro na sua carreira, dinheiro é bom, né? Quem não gosta de dinheiro, né? Dinheiro nos traz poder, conforto, saúde, etc. Mas, cara, se você focar só em dinheiro, em algum momento você vai ficar assim, vai deixar de fazer sentido. Ou você vai ficar se iludindo. Por quê? Existem coisas tão ou mais valiosas do que o próprio dinheiro. Então, por exemplo, o tesouro de tempo, ou capital de tempo. Cara, se você consegue trabalhar de uma maneira mais eficiente, mais produtiva, para conseguir ter mais tempo para as coisas que você gosta, seus hobbies, ter mais tempo para sua família, quem você ama, ter mais tempo para estudar, se divertir, cara, você está tendo muito sucesso. Então, assim, as pessoas, às vezes, o foco é dinheiro, 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 dinheiro. Beleza, cara, dinheiro é bom pra caramba. Mas você precisa fazer uma avaliação se, de fato, você está tendo os outros capitais, os outros tesouros, conquistando os outros tesouros. Vou citar um outro. Capital de prestígio. A gente falou de marca pessoal aqui. Cara, se você tem prestígio, mas você não tem tanto dinheiro hoje, você consegue, a partir do seu prestígio, fechar um negócio, conseguir um patrocinador, um sócio. Por quê? Porque as pessoas te prestigiam, elas te admiram. Isso é o capital de prestígio. E assim, quando eu tive esse insight, eu comecei a trabalhar todos esses fatores para que eles ficassem mais fortes. É como se fosse uma escala, né? A carta do jogador que a gente escolhe no videogame ali, né? O jogador, né? A força, aí tem lá um determinado nível, né? Habilidade, velocidade e tal. É mais ou menos isso aí. Vou citar um outro exemplo. O capital intelectual. O que é o capital intelectual? Existe até uma piada meio infame, né? Que diz assim, o conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você, a não ser o Alzheimer, né? mas assim, conhecimento, cara, é uma coisa que você leva, a não ser que você passe, né? É importante que você passe, que você compartilhe, você leva para o túmulo. Não é uma coisa que alguém pode chegar e roubar de você como o teu dinheiro. O dinheiro, se você não tiver uma certa segurança, as pessoas podem tomar de você, o teu patrimônio, o banco pode roubar, mas o conhecimento você não pode. As pessoas citam aí o Eike Batista, né? Beleza que ele foi envolvido em questões de escândalos e tal, mas, cara, ele é um cara que ele não consegue ficar pobre mesmo que ele queira. Eu poderia citar outros aí que quebraram. Por quê? Porque esse cara tem um software instalado na cabeça dele que ninguém pode tirar. Ele sabe como fazer riqueza de novo. Se você pegar um bilionário como Flávio Augusto da Silva e ele empobrecer, ficar no zero, ele consegue enriquecer de novo. Isso é o capital intelectual. É saber o que você tem que fazer para construir a sua vida. Aí o capital de tempo, o capital intelectual. Aí tem o capital de instigação, que vem a questão do entusiasmo. Se você consegue ser instigado, se auto-instigar e ter entusiasmo para fazer qualquer coisa na sua vida. Por exemplo, eu tenho aqui a minha chácara, eu tenho as minhas criações aqui. Cara, de vez em quando eu fico pensando, mano, o que vai acontecer se eu, de repente, sumir da internet e decidir ficar só criando galinha? Sabe? De repente, fazer aqui uma produção de ovos. E se eu não aplicar instigação, se eu não ficar instigado a fazer isso, vai fracassar. Sabe? Então, assim, você fala da avaliação. Um vendedor hoje, ele pode pegar e falar assim, cara, beleza, quais são esses 7 capitais aí que o Paulo cita? Capital financeiro, capital de tempo, capital de instigação, capital físico, né, que são computador, as coisas que você utiliza, enfim. E fazer uma análise de como que essas coisas estão ou mais fortes ou mais fracas na tua vida, você consegue ter uma percepção do que você precisa melhorar e do que você pode usar para ter melhores resultados. Entendeu? Então, é mais ou menos essa é a lógica, e assim, eu gostei muito de você ter citado nisso, porque eu fico pensando, mano, as pessoas leem o livro e elas não entendem isso, ou não dão tão importância, mas esse é um dos pontos da minha mensagem que é muito importante e que, de fato, assim, eu só construí a carreira que eu construí, que eu estou construindo ainda, porque eu não cheguei onde eu quero chegar, por conta de utilizar esses 7 capitais de uma maneira paralelamente, né? Muito bom, cara.
Muito bom. Acho que, pessoal, se você tiver a oportunidade, então, de ter acesso aos livros do Paulo, você vai aprender muito mais do que copy, né? Você vai aprender todas essas lições que a gente está colocando aqui. Eu fiz questão de trazer algumas lições que não são técnicas, mas se você busca, eu quero saber escrever direito a questão de uma mensagem, eu quero trabalhar as dores, eu quero trabalhar a mensagem subliminar, eu quero entender lá o que ele diz como monstro de três cabeças. Você vai entender tudo isso, né, tecnicamente, em detalhes, porque está bastante fundamentado. Mas eu queria explorar um aspecto que tu falou, que é uma das tuas principais virtudes aí, Paulo, que é a curiosidade, a criatividade, na questão da escrita, né? Como é que nasce o livro, né? Depois que tu tem uma ideia, né? Como é que é o teu processo de escrita para tu chegar numa obra dessa aqui a gente está falando de 400 páginas, né? Palavras que enriquecem. É. Inclusive, os livros estão cada vez ficando mais grossos, né? Mas é grosso o livro, sim, mas não se assuste, né? As pessoas às vezes acham que não consigo ler um livro de 400. Cara, vai lendo, começa a ler a primeira página, e aí você não vai parar. Quando o livro é bom, o livro vai te puxando, e daqui a pouco ele acaba. Se você tiver que ler um livro na sua vida, escolha um dos livros que vai fazer diferença na sua profissão. E aí, quando você ganhar dinheiro com ele, melhorar a sua vida, melhorar o seu relacionamento com os clientes, você vai querer comprar um segundo. Porque eu digo que essas pessoas, eles são mentores que te acompanham e te aturam, né? Às vezes a pessoa tem um humor ruim, né, também, mas um livro está sempre contigo e não te abandona, até que tu abandone ele, né? É isso aí, verdade. É isso aí, né? Então, como é que é o teu processo de escrita, Paulo, aí, para tu fazer um livro depois que tu tem a ideia principal, assim? Legal. Então, cara, isso varia muito. Tem livros que eu penso primeiro no conteúdo principal e faço um planejamento dos capítulos e vou escrevendo, e depois eu penso no título. Tem uns que já nascem com o título, que é o caso desse, Palavras que Enriquecem, o título veio primeiro. E conquanto eu tinha muito conteúdo guardado, né, que eu até cito ali no livro, cara, essas coisas estavam anotadas, as pessoas que eu convivi, né, eu cito muito pessoas que estão entre os milionários, as pessoas bem-sucedidas, que, aliás, é uma coisa importante, Gustavo, o conceito de riqueza no livro ele é muito mais amplo do que só dinheiro, né? Sim. E o milionário ali eu uso como um exemplo de pessoas que alcançaram sucesso, não necessariamente 1 milhão de patrimônio, por aí vai. Mas nesse caso, o título nasceu primeiro, né? O copywriting nasceu primeiro o título. Então, assim, eu não tenho um processo definido, né? Agora, tem uma coisa que de fato, assim, eu repito em todos os livros, que eu fundamento muito tudo aquilo que eu estou escrevendo. Então, beleza, cara, eu acho que aqui, esse capítulo sobre imaginação. Quem falou sobre o poder da imaginação e falou de uma maneira interessante que eu posso trazer como embasamento. Então, assim, eu trabalho muito dessa forma. Eu tenho uma veia de pesquisador, né? Então, eu gosto de mergulhar fundo, igual você falou, nas biografias, na história, né? Descobrir quem, de fato, assim, teve... trouxe contribuições fortes, né, e relevantes sobre aquele assunto e tal. Então, assim, não existe uma maneira só do Paulo Macedo escrever livros, mas esse tipo de coisa se repete em todos eles. Uma outra coisa que eu gosto muito eu sou um colecionador de citações, de aforismos, né, de resumos sobre determinados assuntos. É por isso que, se você pegar os livros de copy, o storytelling, eu acho que a gente fugiu dessa regra porque o Gustavo estava escrevendo junto comigo. Mas eu acho que mesmo assim eu coloquei. Mas os livros de copy, Eu Me Recuso a Dar Errado, Palavras que Enriquecem, eu sempre linko ali uma citação de um outro autor, porque essas citações eu vou guardando. Um dos aplicativos que eu utilizo para fazer anotações é o Evernote. Há muitos anos, né? Então, eu tenho um Evernote, cara, que ele é cheio de citações. Então, eu li uma coisa num livro, eu vou, replico, deixo ali guardado com alguma palavra-chave. E aí, cara, eu tenho assim, graças a Deus, né, uma capacidade de lembrar muito fácil das citações. Então, eu estou falando com você aqui, de repente eu lembro de uma citação de um autor e vou falando, né? Eu citei Ortega y Gasset e tal. Então, é uma coisa também que se repete. Eu gosto muito de trazer isso, porque é uma forma de dizer, olha, cara, esses caras concordam comigo e eu concordo com eles. Então, eu gosto bastante disso aí. Conquanto algumas pessoas torçam o nariz para isso, não, você tem que escrever
com as coisas da sua cabeça. Eu penso o seguinte, cara, olha só. Beleza, eu sou um autor hoje, né, consolidado, mais de 100 mil livros vendidos, 12 livros escritos, 5 best-sellers. Mas, cara, eu me considero um autor novo, porque eu nem tenho 40 anos. E eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. Então, quando eu tiver com 60, de repente, eu não preciso citar mais ninguém, entendeu? Não, eu gosto do teu estilo, cara. E gosto das frases, e marco elas, e uso, né? Legal. Elas abrem portas, né? Essas frases, elas abrem portas, assim, e depois tu explora muito bem o recinto que tu abriu, né? Então, acho que quase tem muito, tu é muito de iniciar um capítulo citando já uma frase, né? Que isso aí eu acho que é um recurso legal para o autor. E aí, Paulo, falando de projetos futuros agora, alguma novidade aí para frente que tu possa dar uma pista aí do que vai vir? Cara, então, a novidade é que assim, sempre vai vir um novo livro, né? Então, assim, eu já tenho ideias para o futuro, não para agora, porque esse livro acabou de ser lançado. Antes, cara, até 2023, eu publicava um livro por ano. E aí a gente teve um hiato aí, publiquei o Storytelling em 2023, agora só em 2025 saiu Palavras que Enriquecem. Então eu quero trabalhar melhor nesse livro. Uma coisa que eu estou fazendo com muita força hoje, na verdade, eu estou desde janeiro praticamente só fazendo isso, na verdade 80% hoje do meu esforço é isso, é o que eu chamo de arquitetura editorial. Então, assim, eu estou sendo contratado por autores e editoras para fazer o planejamento de livros. Então, é uma espécie de mentoria, e alguns, assim, eu faço o processo do começo ao fim. Eu ajudo o cara a conceber o livro, a criar o título, a planejar, aí ele escreve o livro, e aí eu vou dando forma, entendeu? Eu falo assim, ó, você me manda, e eu vou te dizendo, ó, aqui muda isso e tal. E é um trabalho que, assim, ninguém chamou de arquitetura editorial. Eu dei esse nome. Então, isso está acontecendo nesse momento, não é uma coisa para o futuro, né? Mas, assim, é importante destacar. Então, eu estou trabalhando bastante com isso. E só para você ter uma ideia, esse ano foram 8 projetos. Então, foram 8 livros, alguns já estão no mercado, e livros, assim, falando de pessoas famosas, né? Eu estou trabalhando nesse momento num livro que eu não posso falar o nome, por conta de sigilo contratual, mas é um grande artista internacional, né, que mora nos Estados Unidos e que hoje está tendo a mim como mentor do seu livro. Né? Então, assim, pessoas da área política, eu já atendi. Então, esse é um negócio que eu estou gostando muito de fazer, fora a minha atuação como treinador da área comercial, de copyright, e por aí vai. Né? E a carreira como palestrante. Então, assim, as novidades são basicamente essas. Pois é, eu até vi recentemente acho que foi na tua rede social mesmo, vai fazer uma palestra agora num evento grande, né? Um evento, acho que com uns 30, 40 palestrantes diferentes. Isso, é HJ Conference. Legal. Vai ser em Concórdia, aí no sul, né? Você está no sul, né? Sim, é Santa Catarina, né? Concórdia ali. Então. Então, vai ser em Santa Catarina. Mês que vem, em setembro, aí tem uma galera de peso lá, o Luiz Felipe Pondé, a Lucilena Galvão, Paulo Guedes. Então vai ser legal participar desse evento, inclusive para falar sobre storytelling. O Gustavo vai também, ele vai palestrar num momento, eu palestro em outro. Então a gente vai. O Gustavo seu xará, Gustavo Ferreira. E é isso, meu xará mesmo. Eu vou entrevistar ele semana que vem. Ah, legal, cara. Então, o Gustavo, não sei se você sabe, você pode até colocar na pauta, ele foi meu primeiro professor de copy. Olha só. E aí a gente se tornou amigo e acabamos escrevendo um livro juntos no futuro. Tá? A gente já fez várias coisas. Inclusive, ele foi copywriter num projeto meu. Então, assim, a gente tem um grande amigo meu, eu tenho muita admiração por ele. Maravilha. Então aí, pessoal, o Gustavo que o Paulo fala, esse aqui, ó. É o coautor do Storytelling. Escreveram juntos Storytelling, que é muito bom. Esse assunto do storytelling, né? Aí eles botaram storytelling, da questão de histórias que vendem, né? Mas é muito bom para... E fazem uma espécie de troca aqui, né? Tu faz um capítulo, o outro faz outro, e assim vai avançando o livro, né? Então é bem leve de ler, muita informação, bem útil para que você está querendo fazer narrativas que vendem do seu negócio, das suas ideias, né? Vale a pena ler. Para finalizar, Paulo,
Pegando agora um exemplo de um vendedor, um gestor novato, de novo, esse cara que está querendo iniciar em vendas porque acha que é o caminho dele, que ouviu a nossa entrevista até agora, mas ele está fascinado ainda escrevendo tudo, ele quer umas dicas finais tuas aí de como que ele pode começar em vendas muito bem. O que que tu diria para ele? Beleza. Cara, primeira coisa, não deixe faltar o entusiasmo, né? O entusiasmo. Valorize a tua personalidade, tá? E a personalidade é tudo aquilo que você consegue absorver. É a valorização da sua autenticidade, é ser quem você é, mas é ser a melhor pessoa que você puder, tá? Não é assim, cara, aceitar a síndrome de Gabriela, não, eu nasci assim, né? Eu sou esse cara mesmo, preguiçoso e tal. Não. Larga os vícios e abraça as virtudes. Esse é o grande conselho, né? O conselho macro. Então, personalidade e entusiasmo que a gente falou desde o começo aqui. Um lance mais prático, valorize o capital. A gente não citou o capital de rede, mas o capital de rede é um dos mais importantes. O que é o capital de rede? Os contatos que você faz, as amizades que você cria, as influências que você tem. E aí, Gustavo, tem uma análise interessante que eu faço para os meus alunos. Se você quer testar o seu capital de rede, me diz o seguinte: você hoje trabalha, você tem um emprego fixo, você ganha bem lá e tal, está consolidado na tua carreira. Se o teu mercado hoje entrar em crise, você for demitido e não conseguir facilmente uma outra oportunidade, existe na sua agenda, nos seus contatos do WhatsApp, 5 pessoas que você poderia ligar para pedir uma ajuda, e essa pessoa ou te dar um trabalho, ou ligar para uma outra pessoa. Não, cara, eu conheço alguém que pode te ajudar, vai ser esse fulano. 5. Se você não tiver essas 5 pessoas, o seu capital de rede está fraco, tá? Eu digo sem medo de errar, e eu falo isso há vários anos, eu sempre faço essa análise, eu falo, mano, eu acho que ainda continua. É claro que é uma análise assim, ela não é uma análise precisa, né? Mas vai dar boa relação com as pessoas. Eu digo assim, cara, se tudo der errado para mim hoje, tem 5 pessoas, pelo menos, na minha rede de contatos que eu consigo ligar e falar assim, mano, olha só, tá acontecendo isso, você consegue me dar uma ajuda? Você me dá um freela para eu fazer? Ou então me dá um trabalho aí na tua empresa? Esse é o capital de rede. É claro que, eu estou falando aqui, usando esse exemplo da oportunidade, mas pode ser do seu pipeline, né? Existem 5 clientes fortes hoje que você pode ligar para fazer um novo negócio. Isso é o capital de rede. É as pessoas que você conhece, as amizades que você faz, tá? O networking. Eu passei muitos anos, Gustavo, palestrando de graça em eventos. E de vez em quando eu ainda faço isso. Tá? As pessoas me convidavam, não tinha cachê e eu ia. E eu ia para fazer networking e divulgar meu trabalho. Eu palestrava para 4.000 pessoas, 3.000 pessoas, 300 pessoas. Né? E também, durante o evento, eu aproveitava para conhecer pessoas e fechar negócios. Isso é valorizar o capital de rede, o network. Então, assim, um grande conselho, depois da personalidade do entusiasmo, é esse. Porque todo o resto vai vir a reboque. Agora, claro, tem uma outra coisa, né? Que está atrelado, que é ter uma personalidade agradável. Napoleão Hill falava muito disso. O que é personalidade agradável? Cara, é saber, de fato, ajudar as pessoas e não ter nenhuma postura de bajulação, que é uma coisa que eu sempre odiei, e nenhuma postura de só querer que a pessoa faça por você e você não fazer por ela, tá? Você tem que ter realmente uma disposição em ajudar, em gerar valor, para fazer com que as pessoas gostem de fazer negócio com você. É a dica de ouro, hein? Maravilha, maravilha, e é mesmo. Então, Paulo, como é que as pessoas que se interessam em falar contigo podem te achar, contratar, enfim, para fazer alguma mentoria, alguma coisa, um curso, ter acesso a ti? Como é que tu recomendaria que elas te encontrassem? Então, tem o meu site, paulomacedo.com, Macedo com 2 Cs, né? Não vou mentir, ele está um pouquinho desatualizado, preciso dar uma mexida lá, mas ele tem bastante conteúdo, né, sobre venda, marketing, etc. Os meus livros você encontra na Amazon, todos eles. Então, você clicar hoje na Amazon, botar Paulo Macedo com 2 Cs, você vai encontrar todos os meus livros lá. Então, assim, é bom dar uma mergulhada também. E o meu Instagram, que é a rede que eu mais utilizo hoje, é @paulo.macedo, Macedo com 2 Cs, que é a rede que eu estou mais presente. Então, qualquer coisa, se você quiser uma palestra, um treinamento,
uma mentoria, manda uma mensagem para mim lá que eu respondo para você. Maravilha. Vou botar todas essas dicas no descritivo do vídeo aqui, pessoal, para você ter acesso. Todos esses links que o Paulo falou, eu coloco lá para você. Então, Paulo, chegamos ao fim aqui. Passa rápido o tempo, eu sabia que ia passar rápido, né? E a gente falou durante 1h29 já. Então, fantásticas 1h29. Te agradeço muito pelo teu tempo. Para mim, tu é um mestre Jedi aí das palavras, né? Eu acho que tu escreve muito bem, vende muito bem as tuas coisas, dá vontade de comprar e tu entrega depois o que tu tá vendendo, seja na comunidade lá, seja num livro, seja numa palestra. Então é um cara que tem um desafio de entregar mais do que prometeu. E eu acho que isso é valioso hoje em dia, né? Tu te doa bastante, né? Tu entrega muita coisa, né? Então os livros tu não tenta esconder nada, tu entrega ali as coisas pro cara, o cara que é disciplinado vai pegar ali, vai conseguir andar bastante com aquilo ali, até que vai tentar te achar em outro ponto para tu ajudar mais ele, né? Então assim que eu venho fazendo, tenho o prazer de falar contigo agora e te considerar um amigo de longa data aí, né? Já te conhecendo de muitas escritas aí. E certamente, quando tu tiver um outro livro, você é um dos primeiros a estar no teu lançamento lá e comprando, como foi nesse caso aí da Palavras que Enriquecem, né? Te agradeço muito, cara. Muito sucesso aí. Cara, Vamos eu que falando, trocando ideia. agradeço. Foi um prazer estar com você aqui. Eu admiro o seu trabalho também aí, sua disposição, né, em fazer esse trabalho aí muito importante para a área de vendas. E, cara, obrigado aí pela amizade, pelo carinho. E espero que a gente se encontre outras vezes aí no futuro. É isso aí. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Assim a gente encerra a nossa RV Entrevista, né? Ressignificando Entrevista, hoje com nossa convidada especial, Paulo Macedo. Então, em breve a entrevista, vou estar adotando os detalhes para vocês que eu retirei aqui. Vou ouvir dela toda, vou pegar as principais lições, vou fazer uns conteúdos também para o nosso Instagram dessas lições valiosas que o Paulo falou. E recomendo fortemente, você vai encontrar todos os 5 livros que eu tenho, pelo menos esses, né? O Paulo tem muito mais livro na Amazon, mas esses aqui eu posso te recomendar que você não vai se arrepender, né? Store Selling, o último, Palavras que Enriquecem, os 2 livros Copywriting, né? E eu me recuso a dar errado se você quer uma mensagem para você não desestimular no dia a dia, né? Mantendo a personalidade e o entusiasmo alto. Valeu, Paulo. Até mais. Obrigadão aí. Show de bola, Gustavo. Um abraço, mano. Até mais.